A Clínica D, ela lida diretamente com situações relacionadas à vulnerabilidade social, que ficaram extremamente acentuadas nesse período agora da catástrofe da pandemia. Então, nós teremos hoje a oportunidade de ver o relato dos colegas que trabalham diretamente com essa clínica para podermos aí debater e refletir sobre os desafios da atenção psicossocial no que diz respeito ao consumo prejudicial de álcool e outras drogas. Podemos começar, como fazemos todas as vezes, primeiro nós teremos um relato de experiências, em seguida o nosso debate. Fábio, com a palavra. Primeiramente, boa noite. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando aí desse coletivo aí, né? Envolve trabalhadores, usuários, familiares e a universidade. Então, vamos lá. Desde o dia 18 de março, quando nós, de fato, tivemos a notícia, né, do decreto, de fato, estarmos numa pandemia, então, foi tida uma reunião, né, envolvendo os dispositivos de saúde do território, né. Atualmente estou na coordenação do CAPS-AD Júlio César de Carvalho, né, situado aí na área programática 5.3 do Rio de Janeiro. Essa reunião foi seguida de uma nota técnica, onde os serviços teriam que passar por um realinhamento, ou seja, os serviços de atenção primária, com relação aos atendimentos, ao fluxo de entrada dos serviços, né, e baseado nessa nota técnica voltada para a atenção primária e orientações que foram dadas pela Superintendência de Saúde Mental, a gente teve que fazer uma adaptação e alguns reajustes, né, na dinâmica de funcionamento do CAPS-AD Júlio César. Nesse momento, a estrutura física do serviço foi possível, além da estrutura... O Fábio caiu só para mim? Não, acho que ele congelou mesmo. Ok. Fábio, estamos aguardando. Acho que vai demorar um pouquinho e entre o Fábio sair e entrar de novo. A gente passa a palavra para o próximo? Sim. Boa tarde a todas e todos. Sou Juliana, sou psicóloga de Silva Jardim. Só citar que eu sei que a maioria, acho que das pessoas que vão falar hoje, elas trabalham em CAPS-AD, né? No caso do município onde eu trabalho, né, a gente, na verdade, só tem um CAPS-1, né? Somos um município de pequeno porte, 20 mil habitantes, e assim, não temos CAPS-AD. Enfim, né? Agora na pandemia a gente continua com o mesmo funcionamento que já foi falado até das outras vezes, né? O CAPS, né? Agora o horário voltou a ser estendido de novo. Antes nós estávamos funcionando o CAPS até meio-dia, com escala de técnicos, né? E tudo mais, atendimento mais reduzido. A partir da semana passada, nós voltamos com horário integral, né, de 8 às 5. Os profissionais que estavam fazendo só pelo online, eu, por exemplo, né? Voltamos a Silva Jardim, né? Estive... depois de mais de 3 meses, né, porque eu estava de férias também, então eu estou há 4 meses que eu não ia a Silva Jardim, né, e retornei semana passada. Continuamos com plantão online, né, dividimos nossa carga horária, estamos agora metade presencial e metade online, né, quem estava fazendo esse trabalho online. Enfim, lá, né, em relação ao álcool e drogas, né, nós atendemos os pacientes no CAPS, temos os leitos, né, que também, os 2 leitos no Hospital Geral, que também recebem, né, pessoas com problemas com álcool e outras drogas. Nesse tempo todo de pandemia, nós tivemos só, acho que umas 2 internações lá no início, né, mas só uma foi por conta de álcool e droga, foi uma internação curta, né, nós não tivemos mais internações nesse tempo. Mas o quê? Temos a UA, né, inauguramos aí a unidade de acolhimento, só que no momento nós estamos só com um morador, né, um pediu para sair, né, não está mais lá na UA, e até por conta de rearranjo, de falta né, da equipe não estar completa e tudo mais, a RT masculina, acho que até a Renata falou isso aqui no encontro passado, né, ela deve ter falado isso. Nós estamos com a RT masculina e a UA juntas no mesmo espaço, né, nós estávamos com alguns problemas na RT masculina, problemas que eu digo na casa mesmo, né, física, né, e o espaço da UA lá é muito bom, né, uma casa muito boa, então nós, né, e a gente só estava com um morador, nós juntamos.
Então, enfim, isso é só para contextualizar vocês, né? Eu trabalho diretamente, né, atendo todos os públicos, mas atendo diretamente os pacientes de álcool e drogas, né, é a minha tarefa lá, né, maior, e desde janeiro, não, desde muito antes eu dou essa orientação aí, né, estou trabalhando também com os pacientes da UA, né, na verdade, esses dois já eram meus pacientes no CAPS, né, que a gente ainda não abriu para os outros 2 municípios, então, na verdade, eu nem sinto tanta diferença, né, porque eles já eram meus pacientes anteriormente. Por enquanto, assim, que eu falei, eu voltei semana passada, né, ainda estou como que eu vou dizer, reformatando como é que vai ser agora esses atendimentos presenciais, né, continuo com os atendimentos online individuais, a maior parte dos meus pacientes são de álcool e drogas, né, apesar de agora eu estar dando um suporte também aos outros pacientes do CAPS online também, e estou com um grupo AD em construção, né, até incentivada aqui pelas experiências de outros municípios, né, em uma determinada roda de conversa. Estou criando o grupo ainda, falando com as pessoas, né? Algumas estão achando esquisito, né? Assim, até conseguem vislumbrar atendimento individual, mas o em grupo elas estão achando um pouco mais esquisito, né? Como assim fazer um grupo terapêutico, né? Um grupo, né? Enfim, né? De terapia online, né? Alguns estão achando um pouquinho esquisito e tal, outros toparam, né? Alguns assim mais engajados. Eu pedi inclusive ajuda, né? Acho que isso sempre teve presente no grupo que eu faço lá no CAPS, né, essa ajuda entre os pacientes, né, no tratamento um do outro, né, essa troca de experiências como uma forma de potencializar o tratamento um do outro, né. Aí um topou, falou, não, Juliana, pode contar comigo, eu dou uma força lá para a galera, não sei o quê, ficou super motivado, né, mas alguns estão achando meio estranho. E assim, assim, em relação ao ar, né, eu acho que para todos os pacientes, mas eu estou verificando isso mais lá na UA, que assim, o trabalho ficou muito mais difícil com o isolamento, né, sim, essa é na minha opinião, eu não sei a opinião dos meus colegas, porque assim, o trabalho na UA, ele não existe sem a rede, ele não existe sem o território, ele não existe sem o funcionamento pleno do CAPS, né, inclusive alguns problemas que eu tive com eles dois lá, né, de relacionamentos, né, de crise, do aumento do consumo do álcool, né, no caso desses 2 pacientes, são pacientes que usam abusivamente o álcool, né, foi por conta do isolamento, do CAPS estar fechado, então não tem as atividades, fechado assim, né, com esse atendimento reduzido, que eu digo, né, não tinha as atividades em grupo, não tinha convivência, né, lá no salão do CAPS, né, essa troca entre os pacientes, entre os profissionais também não tinha, então eles ficavam isolados dentro da casa o dia inteiro, né, com uma equipe reduzida, né, então assim, isso, pelo menos nesses 2 pacientes, eu vi que agravou muito o consumo deles de álcool, né, e a gente meio sem ferramentas, né, porque a gente não tinha esse trabalho tão importante da UA e tão importante do álcool e drogas, que é o trabalho no território, né, eu vejo assim que até, né, já foi assunto aí de papo meu com o Pedro, né, eu tenho uma angústia muito grande desse tratamento de álcool e drogas não ser uma coisa mais complexa, né, que ultrapasse aí realmente o trabalho do CAPS, o trabalho clínico, né, enfim, mesmo de grupo, né, eu vejo muitos pacientes meus que até você consegue um trabalho efetivo na terapia, no CAPS, nos grupos, com os medicamentos, mas aí quando eles saem dali, eles voltam para um contexto muito opressor, né, que eu chamo, né, estão envolvidos ali no tráfico de drogas, tá ali a boca de fumo do lado da casa de aí eu estou falando aí da realidade de muitos e da minha lá em Silva Jardim. Não tem perspectiva muito de lazer, né, de esporte, de lazer, não tem emprego, não tem, enfim, né, então eu me sinto muito presa nesse sentido, né, porque você tenta fazer um bom trabalho, mas essas condições sociais estão para além do que eu posso fazer, né, por mais trabalho intersetorial que eu faça, né, que eu tente investir.
E aí eu acredito que com o isolamento, né, e eu online também, né, esse trabalho no território ficou, não, no território ficou praticamente nenhum, né? Eu não estava lá para ir com ele nos lugares, para tentar, né, implementar aí parcerias ou, né, ou viabilidades aí deles estarem melhorando essas outras áreas, né, da vida deles, né, que eu acredito que, assim, a gente no grupo, às vezes, a gente nem discute muito a droga, né, a gente vai, né, no entorno, né, e aí resolvendo esse entorno, ou tentando, né, enfim, a droga perde a função, né, a droga perde um pouco da função que tem na vida daquela pessoa, né, e eu estou me sentindo um pouco angustiada agora, mais ainda, né, essa angústia minha já é antiga, né, quem me conhece já sabe. E aí, com o isolamento, eu acredito que ela ficou ainda pior, né? Mas acho que é isso um pouco do que eu queria passar, né? Mas eu acredito que mesmo assim, né? A gente vai se readaptando a esse novo normal, né? O grupo online aí é uma tentativa, né? Tenho aí, né, outros projetos aí que a gente vai tentando implementar à medida que enfim, à medida que esse novo normal se estabeleça, mais avanços que a gente tenha. A ótica aí do trabalho de álcool e drogas ainda é muito focado no medicamento, ainda é muito focado no médico psiquiátrico e no tratamento médico, né? Apesar de muito avanço, eu vejo que isso está muito preso, né, a essa ótica ainda, né? Enfim, né? Isso que eu já falei também, né, eu anotei aqui, mas eu acabei falando em outra ordem. Esse lance que eu falei do álcool e o sedentarismo, né, eu vi que isso cresceu bastante, apesar que eu tive um caso, né, é um caso, mas enfim, né, de um paciente com uso muito abusivo mesmo, uma coisa muito prejudicial de álcool, e ele, pelo contrário, ele já estava, né, a opção dele é ficar abstinente, né, assim, uma escolha dele, né, para a vida dele, para o tratamento dele, e ele se mantém abstinente, né, nesses mais de 3 meses de isolamento, ele conseguiu ali estabelecer, enfim, ferramentas ali no dia a dia dele, em que o álcool realmente não tem mais aquela função, né, com aquela magnitude que tinha antes. Então, assim, parece um discurso meio pessimista, né, mas existem casos exitosos também, né. Muito obrigado. Acho que a Juliana pode compartilhar experiências importantes lá de Silva Jardim. O Fábio voltou aí, a gente volta a palavra para você, Fábio. Retomando aí, que minha conexão caiu, estava falando um pouco da reorganização do processo de trabalho, desde o dia 18 de março, quando de fato foi publicada a nota técnica, né, para o município do Rio de Janeiro, voltado para a atenção primária, né, onde haveria uma reorganização desses processos na atenção primária, né, e também orientações da superintendência com relação ao funcionamento dos CAPs. Então, como eu estava falando, o CAPS-AD Júlio César, a gente conseguiu, pela estrutura física, estabelecer um fluxo, né, que não houvesse cruzamento dos usuários, né, sintomáticos respiratórios e os usuários que chegassem por demandas de saúde mental, né, as demandas, né, do dia a dia de um CAPS. Então, a gente conseguiu, primeiramente, estar organizando essa estrutura física e manter uma sala justamente para o acolhimento dos sintomáticos respiratórios. Isso foi necessário estar construindo com a equipe, né, inclusive com relação à articulação dos casos que já eram acompanhados pelo CAPS e apresentassem síndrome gripal. Será que, de fato, nesse momento era importante estar encaminhando esse usuário para atenção primária, uma vez que nós tínhamos equipe para acolher, nós tínhamos a medicação que é preconizada e tínhamos a orientação e, o mais importante, nós tínhamos o vínculo com esse usuário. Então, a gente entendeu que não, que era importante a gente acolher esse usuário, era importante a gente reorganizar o serviço, organizando a partir da porta de entrada desse acolhimento, montando uma equipe de resposta rápida, justamente para estar elencando esses usuários, né, com síndrome gripal, né, e estar dando os encaminhamentos. Esse foi o primeiro momento. Né? No primeiro momento também, a gente
né, avaliou a importância da equipe estar, né, obedecendo aí os critérios aí do distanciamento, mas ainda no primeiro momento de forma presencial, até para nós nos situarmos de como que esse serviço iria se reorganizar, como que nós iríamos reorganizar esse processo aí de acolhimento, enfim, foi importante a gente manter aí nesse formato, até com relação às normas de biossegurança, como que a gente iria manter um trabalho no território, né, sabendo que uma coisa que me chamou muita atenção, que sabendo do público, né, de um CAPS-AD, que tem muitos usuários em situação de vulnerabilidade, como que iria ficar esse trabalho no território, né, onde todas as portas estavam se fechando e na clínica, né, trabalhada por um CAPS-AD, como que a gente iria se manter sobreviventes em meio a uma pandemia. Então, no primeiro momento, foi importante estar trabalhando com a equipe e construindo também essa segurança para os trabalhadores com relação às normas de biossegurança, né? Como que o trabalho de redução de danos, como que o trabalhador iria se lançar numa cena de uso de uma maneira que também ele se precavesse, né, dessa exposição. Então, a gente estabeleceu aí, né, os equipamentos de proteção individual para o trabalho no território, né? Isso fez com que esse período de entendimento a gente se fortalecesse, né, de fato, para manter esse trabalho e não recuar, né? Acho que isso foi um ponto fundamental nesse momento. Então, nós iniciamos e identificamos pontos aí que precisavam, que sozinhos, como CAPS-AD, não seria possível. Então, daí que vem, acho que de reforçar o mandato de um CAPS no território, né, dele estar como um ordenador da rede, ordenador não no sentido hierárquico, mas ordenador de justamente estar convocando os dispositivos do território, né. Então, nós iniciamos aí com o consultório na rua, né, fortalecendo aí a parceria com o trabalho do consultório na rua. Foi importantíssimo, né, os redutores estarem atuantes no território com essa parceria. Foi um ponto aí de dificuldade, num momento que você convocar o outro no sentido de fortalecer, de seduzir, de trazer para um trabalho, e não convocar no sentido de que o outro entenda que está sendo chamada a atenção, olha, cadê o trabalho de vocês? Não seria esse o intuito, mas isso, né, precisa estar claro, e isso não é tão simples. Então, para além disso, nós identificamos a necessidade de estar convocando outros dispositivos. Então, essa semana foi possível uma reunião intersetorial, né, justamente para pensar a redução de danos no território, onde estiveram presentes o CRES do território, a equipe do Rio Acolhedor, que é a unidade de reinserção social também daqui do território de Santa Cruz, o CAPS-AD, foi convocado o CAPS-2, né, de transtornos não relacionados ao uso de substâncias, mas não compareceu, e a atenção primária também foi convidada, mas nesse momento também não compareceu. Então, está sendo um desafio justamente você, né, trabalhar de forma intersetorial para uma população tão vulnerável, né, que nem a população que é assistida por um CAPS-AD. Tem sido um desafio, mas que a gente tem conseguido movimentar. Um desafio também foi do trabalhador ter segurança para se lançar, né, diante desse trabalho, diante das vulnerabilidades, mas para isso ele, né, institucionalmente, era necessário ele... Acho que o Fábio caiu de novo. Mas excelente a fala dele até esse momento, trazendo os problemas, as dificuldades, as estratégias adotadas pelo CAPS. O Rodrigo do CAPS-AD Miriam Makeba não está na sala, então eu vou passar a palavra para a Érica do CAPS-AD Júlio César, que trabalha junto com o Fábio, e se ele quiser depois concluir quando voltar. Olá, sou a Érica, sou psicóloga do CAPS-AD. Eu vou tentar fazer uma fala um pouco mais enxuta, porque o Fábio apresentou super bem o panorama dos serviços, como é que a gente está funcionando. Vou tentar lançar algumas questões aí que eu acho que podem ajudar a gente a pensar a discussão.
Primeiro, eu gostaria de agradecer novamente, assim, quanto que é importante a gente ter esse espaço. A sensação que eu tenho que é o único espaço que a gente está tendo enquanto trabalhador de saúde mental, é o único espaço que a gente está tendo para poder compartilhar, qualificar o nosso processo de trabalho, poder entender o que está acontecendo com outros serviços. Super importante. E aí poder falar da nossa clientela em específico, né, o CAPS-AD, falar da clínica AD, é muito importante a gente poder dar visibilidade, né, para essa clientela que fica muito invisível, historicamente está imersa em todo o processo de exclusão, né, assim, a forma como a sociedade brasileira se organiza omite muito, tem de um imaginário aí que omite muito do que acontece com essa população, né? E aí queria trazer algo que eu venho trazendo assim de uma forma um pouco mais sucinta, dizendo o quanto que é importante, o Fábio vai e fala, quanto que é importante a gente conseguir se reorganizar enquanto serviço, organizar o nosso processo de trabalho interno, mas algo que vem acontecendo repetidamente na equipe, a gente poder pensar como é que a gente vai oferecer acesso, como é que a gente, enquanto CAPS-AD, vai conseguir customizar políticas públicas para incluir quem está em situação de rua, né? A gente vem se perguntando como é que a gente faz o nosso trabalho circular, né? Já que a gente entendeu que os outros serviços ficaram de uma forma muito tímida, né? Assim, teve a questão da pandemia, todos se recuaram e a gente ficou meio que solitário na cena de uso, conseguindo trazer essas questões, identificar essas questões que vinham acontecendo. E aí a gente ficou pensando, a gente vem pensando, né, de que de fato é importante a gente poder ocupar essa rua, né, talvez trazer um pouco da rua que seja importante, né, porque a gente vem falando quanto que se faz super necessário a gente poder pensar estratégias que interajam com a demanda daquele que está em situação de rua. E aí eu acho que o Fábio vinha trazendo notícias de uma reunião que a gente vem pensando, a gente conseguiu colocar em prática essa reunião intersetorial com os outros serviços também, com CREAS, com assistência, com a clínica da família, enfim, a gente vem tentando cada vez mais somar forças para a gente tentar pensar estratégias aí para a gente poder incluir quem está em situação de rua. Não é uma tarefa fácil, né? A gente sabe que a gente tem umas notas aí que dizem, né? Tem umas coisas que dizem, vamos flexibilizar, e aí a gente está vendo que tem um movimento que está diferente na rua, mas a gente tem conversado muito, e talvez era isso que eu queria trazer, assim, quanto que é importante a gente poder conversar sobre redução de danos, falar o que está acontecendo na rua, poder trazer um pouco mais de qualificação para a gente poder argumentar o nosso discurso com as notas que vêm surgindo de flexibilização, como é que a gente trabalha isso tudo, como é que a gente dá a voz para quem está em situação de rua, que tipo de suporte está sendo possível. Enfim, é um pouco disso que eu queria trazer, um tom de pergunta, de questões aí do que a gente vem trabalhando. Obrigado, Érica. Super importante o que você está falando, e gostaria de destacar, né, a Érica tem falado isso, né, nas outras rodas, tem falado essa questão da redução de danos, da clínica do CAPS-AD, e a Cássia, diretora do CAPS-AD São Gonçalo, cofundadora do movimento Isoporzinho da Prevenção de Direitos Humanos e Redução de Danos, ela fez uma pergunta, que eu acho que talvez seja interessante, ou você, Érica, ou o Fábio, antes da gente passar a palavra para responderem, que ela pergunta que é como que está sendo realizado o trabalho nas cenas de uso, quais ações o CAPS, né, o Júlio César tem feito. Não sei se você quer responder, ou o Fábio que retornou. Érica, quer falar primeiro? Então, o trabalho tem sido realizado semanalmente na rua, geralmente 3 vezes na semana, os redutores, assim, a partir da nossa reorganização, do nosso processo de trabalho, que a gente entendeu, né, quais eram os EPIs importantes para a gente conseguir ocupar a rua de uma forma segura, e aí a gente começou a circular no território, né? O CAPS fica no centro de Santa Cruz, muito próximo ao centro de Santa Cruz, né? Que fica o BRT, que é a última estação de BRT que tem no Rio de Janeiro, e ali tem uma cena de uso que é muito importante, né? Ficam muitos usuários ali, geralmente os usuários que saem do centro do Rio, que não se adaptam muito bem com relação à circulação, ou que tem algumas incursões da assistência que fortemente, por exemplo, na época das Olimpíadas, quando tinha essas incursões, né, tipo lá para Presente, alguma coisa nesse sentido, eles encontram o território de Santa Cruz quase como um território de refúgio, né? Como é o último bairro, e ali fica um pouco mais preservado,
é um território, é uma cena de uso muito importante de Santa Cruz. E aí os redutores de danos, que estão até presentes, eu acho que ela até pediu a voz, depois ela poderia falar se ela quiser. Eles vão 3 vezes na semana e circulam o território, se apresentam enquanto CAPS-AD, ouvem a demanda, tentam trazer, identificar, né? Assim, é claro que a cada ida é um trabalho diferente, o trabalho não termina. E aí eu tenho percebido que eles têm conseguido desenhar com as idas deles um discurso, né? Tem um discurso do outro que está sendo possível desenhar. E aí eu lembro de uma redutora que diz assim, eles não pedem nada, eles não pedem comida, eles não pedem cobertor, eles só pedem para serem ouvidos. O quanto que isso é importante, né? A gente poder ouvir o que eles estão querendo dizer, o que eles têm para dizer. E está sendo super bacana nesse sentido. E aí o tempo foi passando, e aí foi sendo possível também, por conta de algumas questões clínicas, né? A gente teve uma situação bem específica, né? Onde tinham 2 usuários que estavam em situação de rua, que estavam com sintomas respiratórios, e aí a gente fez contato com a clínica da família, com o consultório na rua, com a ambulância, enfim, porque eles foram se agravando, eles acabaram indo a óbito, né? Assim, a partir de então, a gente começou mais fortemente a dizer, não dá para a gente estar aqui sozinho, não dá para a gente trabalhar de uma forma tão tímida assim, a ponto de não conseguir englobar os outros serviços também. Aí o consultório na rua também tá com a gente, começou a também estar com a gente. Uma vez na semana eles circulam, 1 ou 2. Eles circulam também com a gente nesses territórios mais específicos, onde essas cenas são mais, que tem a mais vibração, e está sendo super bacana, assim, né? Tem algumas coisas que a gente vem pensando, assim, né, de tentar, porque é uma coisa que eu também sempre repito, né? Eu acho que a saúde mental consegue articular muito bem, nós somos ótimos atores, né? A gente consegue tirar leite de pedra. Acho que a questão remota, acho que a gente está conseguindo dar conta, sim, acho que está sendo super bacana, está sendo super interessante, mas a gente ainda precisa avançar um pouco a discussão para a gente incluir quem está na rua, quem não tem acesso à internet, quem não tem acesso a um telefone. A gente está nesse ponto, assim, né? Como é que a gente pode expandir esse suporte coletivo que a gente está fazendo para quem está na rua de uma forma segura para eles e segura para a gente também. Enfim, não sei se eu consegui responder, mas é mais ou menos isso. Excelente. Eu não sei se o Fábio quer comentar, senão a gente vai passar a palavra para a Arlete, do CAPS-AD Alameda de Niterói. Fábio quer falar alguma coisa? Não, acho que a Érica conseguiu, né, elucidar aí muito bem. Eu, infelizmente, tive problema aí na minha conexão, caíram 2 vezes, mas acho que pode passar a palavra, acho que até para enriquecer aí a discussão. Tá ok, combinado. Então, Arlete, palavra com você. Então, eu sou Arlete, eu sou antropóloga, eu trabalho no CAPS-AD Alameda, Niterói, mas também eu trabalho no CAPS-AD 3, Alcântara. Eu trabalho nos 2 serviços como articuladora, né, intersetorial e de rede. Nesse trabalho, tanto num lugar quanto no outro, eu vou misturar as experiências, eu acho que fica mais fácil. Eu vou falar do que eu tenho feito nos 2 lugares. Todo o meu trabalho é voltado para a população em situação de rua ou nas cenas de uso, né? Eu não faço trabalho propriamente, eu não fico dentro do CAPS, né? Meu trabalho é para fora, é no território. Então, eu vou falar mais dessa atuação, que é o que eu tenho feito. O que a gente pensando, né, em redução de danos, né, que é acesso aos serviços, que é pensar o cuidado integral, pensar em qualidade de vida, pensar no respeito à autonomia, aos direitos, né, dos usuários. Então, a gente está fazendo uma redução de danos, né, ao uso de álcool e outras drogas, mas também uma redução de danos ao Covid, né? Porque não é possível a gente pensar que as pessoas que estão em situação de rua ou que estão nas cenas de uso, de que essas pessoas elas irão fazer tudo aquilo, né, que os municípios, que a saúde tá pregando. Não dá, né? Primeiro, fique em casa. Que casa? A casa dessas pessoas é a rua, né? Ou então um galpão abandonado, um casarão caindo aos pedaços. Então, o primeiro ponto é isso. Tem que estar sempre de máscara. Mas será que é possível? Vai estar de máscara, mas como é que vai se lavar essas máscaras?
Será que estar de máscara na rua não vai estar fazendo com que essas pessoas fiquem mais suscetíveis a pegar o corona? Né? Lave as mãos, né, sempre que possível. Será que é possível essas pessoas lavarem a mão? Elas têm acesso a água, a sabão, né? Mesmo antes dessa quarentena, não tinha nem acesso à água para beber, que é uma dificuldade, é algo que a gente sempre vê em vários lugares, principalmente população em situação de rua, falando dessa dificuldade de água para beber. Então, imagine para lavar a mão nessa época, onde muitos dos serviços, ou então muitos dos locais onde eles se utilizavam para pegar água, como em lojas, por exemplo, né, em bares e restaurantes, estão fechados. Então, o que a gente está pensando nesse trabalho na rua é um trabalho de redução de danos ao Covid. E assim como a questão de álcool e outras drogas, o importante é pensar com eles. O que é possível? Né? Quais são as estratégias? O que nós podemos fazer? Né? O que vocês fazem? Então, a partir dessa conversa, a partir desse olhar, tanto nos dois CAPs, eu acho que nós ficamos fora do território, eu acho que apenas 2 semanas. E foram as 2 semanas para a gente pensar, né, como o amigo ali falou, o que a gente precisa para que a gente vá para a rua e que a gente não pegue o corona, né? Que a gente se cuide. Então, eu acho que nós ficamos só umas 2, 3 semanas no máximo pensando nisso, como que a gente vai para a rua de uma forma segura. Bem, então, são 2 realidades diferentes, né? Niterói, você vê que tem uma fiscalização muito maior, então a gente viu desde o início realmente as pessoas fazendo quarentena, então tinha um número muito pequeno de pessoas nas ruas, né? Um número muito menor, tem abrigo e hotel social, tudo isso disponível. São Gonçalo, a gente viu que a população em geral não fez quarentena, não tem fiscalização. Você andando nas ruas de São Gonçalo é como se nada tivesse acontecendo. Muitas pessoas circulando, independente de ser em situação de rua ou não. A gente viu um aumento de pessoas em situação de rua em São Gonçalo e a gente pensou, bem, será que muitas das pessoas em situação de rua de Niterói estão indo para São Gonçalo porque lá está como se tivesse a vida normal e lá eles possibilitaria com que eles tivessem um pouco mais de recursos? Então, nós fomos fazendo um levantamento, né, em São Gonçalo com a população. A gente viu, né? O que a gente foi vendo nesse levantamento? Primeiro, eu não sei quanto tempo que eu tenho para falar, então eu falo muito, então pode. Então, uma das coisas, o que a gente viu que em São Gonçalo, por exemplo, aumentou muito o número de pessoas que iam para a rua apenas para se alimentar. Tem casa, mas não tem condições de se alimentar, não tem dinheiro. Ah, mas esses R$600, né? No início não tinha esse auxílio emergencial. E depois, nem todo mundo conseguiu, por N motivos, ou mesmo aqueles que conseguiram, R$600, você imagina, aluguel, comida, luz, água, não dá, né? Esses R$600 não dá para fazer tudo isso. Então, a gente começou a pensar com eles o que seria possível fazer com que essas pessoas diminuíssem, né, esse tempo de ir para a rua, ficar menos na rua. E aí, uma das coisas que a gente percebeu que seria interessante que essas pessoas recebessem cesta básica. E aí é importante, gente, é redução de danos. Né? A gente é um serviço de saúde, mas nesse momento o que importa é vida. E essas pessoas estão se colocando em risco porque não tem comida dentro de casa. E o que foi visto com eles é que seria necessário uma cesta para que eles fossem menos para a rua. E aí, a partir desse trabalho de articulação, né, que eu acho que é importante a gente pensar na intersetorialidade, não apenas com os serviços, a gente pensar nessa fragmentação das políticas, né, a gente tentar superar isso, pensando também nesse momento, o que a sociedade, né, civil pode estar fazendo com isso, né, pode estar ajudando. E aí a gente viu que várias instituições se dispuseram a fazer uma cesta básica para dar a essas pessoas que estavam indo para a rua. Então, eu acho que isso já foi uma redução de danos. Então, as pessoas, em vez de ficar muito tempo na rua, tinham sua cesta para fazer sua comida, sua alimentação. Com as pessoas que já estavam em situação de rua, a gente começou a pensar, então, né, o que é necessário. E aí a gente foi fazendo um levantamento, deixa eu aqui pegar minha colinha, com eles.
né? E aí a gente começou a pensar. E aí o que nós ouvimos, né? O que era necessário? Primeiro, uma das coisas que eles falaram da importância de ter garrafas de água, porque eles não tinham onde beber água. Então, uma das coisas que a gente tentou, né, a gente conseguiu pela Prefeitura de Niterói, foram garrafas de água para a gente entregar. E em São Gonçalo a gente não conseguiu, mas a gente fez garrafas PET, né, lavamos, higienizamos, botamos para gelar e levamos para essas pessoas. Levamos máscaras descartáveis e de pano para as pessoas em situação de rua. E aí a gente ia conversando. Quem é que tem possibilidade de ir no Centro Pop, né, que aí é importante a assistência, lavar essa máscara, ou de ir no CAPS-AD lavar lá? Quem tinha condições, a gente dava a de pano. Quem não tinha, a gente dava a descartável. E é importante, gente, que em Niterói, por exemplo, a situação estava bem dura. A gente teve uma pessoa em situação de rua que levou uma multa de R$180 por estar na rua sem máscara. Então, assim, e teve confusão, e teve briga, e teve pessoas presas, teve pessoas machucadas nesse momento ali com a guarda. Então, isso também é redução de danos, né? A gente fazer com que essas pessoas não se machuquem, né? Não entre no momento ali num conflito com a guarda, a gente diminuir isso. Então, isso foi bem importante. A gente viu também, conversando com eles, a importância de entrega de cobertores. Tudo isso, gente, a gente está fazendo em conjunto com a sociedade, tá? Sociedade civil que foi fornecendo muito desses produtos. Porque o que acontece, gente? Está frio. Então, as pessoas em situação de rua, eles todos se unem, se juntam, encosta todo mundo um no outro para poder dormir e ficar quentinho. Então, a possibilidade ali, a probabilidade dessas pessoas pegarem o Covid é maior, já que está todo mundo junto, grudado e às vezes embaixo de um mesmo cobertor. Então, o que a gente conversou com eles então tá, vamos dar um cobertor para cada um e vocês ficam numa distância aí de pelo menos 1,5 metro com cada pessoa. Tá? Isso foi o que a gente foi conversando. E é importante que nessa conversa, né, na redução de danos, a gente tem muita troca de experiência. E aí, nesse próprio entender como é que eles estão na rua, como é que eles estão se cuidando, a gente ouviu de alguns que diziam assim, olha, a minha bujudinha agora é só minha, né? Bujudinha, barrigudinha, cracudinha, eu não sei como é que é aí, né? Nos outros lugares, a garrafinha de cachaça. Tem vários nomes, né? Às vezes é cracudinha, barrigudinha, bujudinha. Então, eles mesmos já estavam com essa visão de que não é legal, né, a pessoa beber na mesma garrafa e entregar. Então, eles mesmos estão fazendo esse cuidado, né? Cada um com a sua garrafinha ou então com um copo. Então, isso eles mesmos foram dizendo. A gente viu também uma questão do cuidado com a questão das pessoas que fazem uso de cocaína, é uma coisa que há um tempo que a gente não faz essa entrega, mas a gente conseguiu uma doação, mas no CAPS de São Gonçalo a gente também tem, que dá para ver? Uns flaconetes aqui individuais, tem um montezinho aqui, ó, que é soro fisiológico. Então, a gente entrega para eles, explica como é que faz, que é para limpar o nariz depois que faz o uso da cocaína. Muitos deles têm pego com a gente. Está sendo bem legal. E uma das coisas que a gente começou a fazer agora de cuidado é o café da manhã, café da tarde. A gente, em São Gonçalo, eu faço trabalho de campo em 3 lugares, né? A gente faz em Alcântara à noite, fazemos na Trindade de manhã e fazemos no Colubandê à tarde. Na manhã, a gente está conseguindo fazer rodas de conversa. Como eu já falei, São Gonçalo está como se não tivesse quarentena, nem nada, está muito cheio. Então, assim, gente, eles já estão aqui, eles já estão juntos. E aí a gente tem feito uma roda de conversa com eles. Muitos chegaram a dizer que, quando a gente conversou, mas como é que vocês se cuidam na rua? Muitos falaram do consultório na rua, alguns falaram da questão da cachaça. A gente toma cachaça, que cachaça limpa tudo, cura tudo, que vai matar o Covid. E foi muito legal que a gente conseguiu, né? A gente tem entregue para eles kits de higiene, com sabonete, papel higiênico, pasta de dente, escova. E que quando a gente chegou lá de manhã e entregou, né, tinha todo um café da manhã que nós montamos. A primeira coisa que eles fizeram foi lavar a mão e escovar os dentes. E eu achei assim que a gente ia ter que dizer, gente,
primeiro vamos lavar a mão, né, para depois vocês mexerem na comida, pegar aqui, né, a comida. E não, foi muito de boa, já foi chegando, eles já foram lavando a mão, porque nessa Praça da Trindade tem lá uma torneira. E com os jovens, né, a gente também tem encontrado alguns jovens nessa praça mesmo, tem um menino que ele faz rima, rap, hip hop, e a gente conversou com eles, e foi bem legal que a gente combinou de, na próxima semana, seria sexta-feira agora, da gente levar uma caixa de som, levar um rádio, levar uma base, uma música, porque ele vai rimar ali na hora e ele vai trazer outros meninos para estar rimando junto. Né? É um menino que está em situação de rua também, que ele é de um outro bairro. Então, assim, todo o trabalho que a gente tem feito, né, aqui em São Gonçalo, sou eu e mais 3 redutores de danos, né? Tem a Joana, que é maravilhosa, que ela faz poesia, tem o Bob, que ele é DJ, então isso agrega muito, né? Em São Gonçalo, Niterói também, a gente tem também um redutor de danos na rua e um oficineiro. Então, o que a gente tem pensado é junto com eles, assim, o que é possível reduzir os danos, né, em relação ao corona? O que é possível se cuidar? O que é possível o CAPS-AD fazer? O que é possível a gente fazer em conjunto? Né? Então, o consultório na rua tem ido, a gente não tem chegado ao mesmo tempo, porque o nosso tempo é um pouco maior, né? Porque tem 2 CAPs, tem um CAPS-AD, então 2 CAPS-ADs, então o território da gente é menor, o do consultório é maior, porque é um consultório para o município todo. Então, eles chegam um pouquinho mais para o final da nossa atividade, mas a proposta é que eles tentem chegar um pouco mais cedo. Mas eles já chegam lá, já vão fazendo também os curativos, vão cuidando das pessoas. Né? Então, assim, esse é o trabalho, é pensar a redução de danos de uma forma ampliada e, em conjunto com essas pessoas, criando com elas estratégias de cuidado. A gente não acredita que não tem como fazer esse trabalho, né? Bem, eu acho que não dá para ter um CAPS, né, sem um trabalho no território, porque é no território que estão as pessoas mais vulnerabilizadas. Né? Quem chega no CAPS, legal, né? Mas quem não chega está numa situação, muitas das vezes, muito pior. Então, é importante que a gente chegue até essas pessoas, que a gente vá até eles, que a gente construa, né? E que a gente se cuide, como a gente tem feito. É isso, se deixar eu vou até amanhã. Excelente, Arlete. Tem trabalho com as trans também, tem trabalho que a gente faz com as trans, então se deixar eu vou falando até... Excelente, eu acho que você colocou questões importantíssimas aqui para a gente pensar. A gente gostaria, né, como algumas pessoas disseram aqui, que é ótimo te ouvir, né, parabéns pelas reflexões. A gente tem uma pessoa inscrita que é a Suelen, já pediram para os redutores também falarem, mas a gente já tinha combinado também que o Rodrigo, né, do CAPS-AD Miriam Makeba, ia falar também um pouquinho para a gente. O Rodrigo conseguiu entrar, ele está aí. A gente passa a palavra para o Rodrigo. Oi, gente, tudo bem? Desculpa aí, todo enrolado aqui para entrar, né? Pô, Arlete, não consegui te ouvir, né, Arlete? Deixa para a próxima. Deixa para a próxima, então. Enfim, falar, para quem não conhece, o CAPS-AD Miriam Makeba, ele fica, né, em Ramos, bem colado, né, uma das comunidades ali do Complexo do Alemão, né, chamado Morro da Baiana, e eu vou tentar, enfim, falar um pouco, né, enfim, esse cenário de pandemia e a questão de redução de danos lá no CAPS, né, os desafios que a gente vem encarando, né? Eu pensei em começar falando do seguinte, esse CAPS, ele atende, né, ele acompanha aí uma clientela importante, né, uma galera que fica, sobretudo, às margens ali na Avenida Brasil, né, e dentro da favela da Maré também. E nesse momento de pandemia, eu acho que com todo o cenário, né, que vinha se desenhando e que está se desenhando de muitas mortes,
eu acho que a gente rapidamente, na nossa supervisão, a gente começou a se deparar com uma coisa, sabe, que foi extremamente angustiante, que era a possibilidade do simples e terrível desaparecimento da população que a gente assiste sem que sequer a gente soubesse, né? Então, era o primeiro ponto. É uma população que a gente começou, né, a problematizar. A gente teve, por exemplo, um caso de um rapaz que a gente acompanha que pegou coronavírus, estava na cena de uso, foi parar no SER, na SER Ilha, não tinha leito ainda de UTI no Rio, por conta, já estava lotado, e não tinha hospital de campanha, e ele foi parar lá em Vassouras, e lá ele faleceu. E essas pessoas que a gente acompanha, eles começaram a trazer para a gente a preocupação de que quem que ia acompanhar, quem que ia dar conta da notícia e da história deles, sabe? Enfim, que teria aí a coisa de um desaparecimento. E aí não tinha outra alternativa, né, a não ser a gente também, de certa forma, partir para dentro, né? Não dava para ficar só dentro do CAPS esperando, né, dentro da casinha, esperando ver o que ia acontecer. E aí eu acho que teve um momento no CAPS que foi assim, um primeiro momento de, na porta de entrada, a gente fazia uma coisa que eu chamo, né, de educação em saúde, que era conversar com os usuários, né, saber que conhecimento que eles já estavam trazendo, né, sobre o que era o coronavírus, da onde que eles estavam, né, tendo informações, sobre como que eles entendiam o que era isso. E aí eu acho que assim, foi com muito desafio, né, dificuldade da gente sustentar esse espaço na porta de entrada ali, né, física do CAPS, para conversar sobre isso, seja por medo nosso que a gente estava da gente pegar, da gente transmitir, né, aí o coronavírus, enfim. Mas a gente entendeu que tínhamos que conversar. E engraçado, né? Porque a gente achava que uma das coisas que a gente melhor tinha a dizer para essas pessoas que vivem, né, em situação de rua era de dizer para elas que elas tinham que ir para um abrigo ou ir para o novo abrigo, né, que foi criado, o espaço que foi criado no Sambódromo e tal. E o que a gente tinha como notícias por eles era que eles não iriam para esses espaços sabiamente, né, porque lá eles iriam morrer. Era um espaço insalubre, um espaço mortífero e que estariam longe das pessoas que os conhecem. Então, eu acho que a gente aprendeu aquilo ali, sabe, de meio porrada na cara do tipo, não, tudo que foi feito, mais uma vez, na cidade do Rio, desculpa aí que a gente está com uma criança aqui, está meio barulhenta aqui em casa, mas eu acho que assim, foi bem na cara, esfregado, assim, pô, criaram, né, esse espaço aí mais uma vez na cidade do Rio, cria-se um dispositivo, um espaço, sem conversar com as pessoas que precisariam supostamente usar, né, esse espaço. Não foi ouvida a população em situação de rua. E aí, enfim, a gente começou a pensar, né, com eles, e à medida, né, eu estou me recordando aqui, que a gente entendeu, né, tinha uma ação de redução de danos importante para falar sobre o coronavírus. Eu acho que o momento que eu acho que ficou ali mais marcante foi um dia na porta do CAPS que uma redutora de danos, que é bióloga também, ela começa a desenhar o esquema de transmissão do coronavírus. E aí aquilo entra, né, um pouco aí fica mais para os usuários. E aí, gente, tem uma coisa que foi um usuário, né, do CAPS que me falou, e eu queria citar o nome dele, é o seu Anailton, um senhor de mais ou menos 58, 60 anos,
que ele coloca para mim, né, uma coisa assim, falou, olha, Rodrigo, a redução de danos que tem a ser feito agora nesse momento é a gente cuidar dos nossos. A gente precisa cuidar dos nossos, de quem não vai conseguir chegar no CAPS, quem que vai morrer na rua, que a gente não sabe quem é, e, sobretudo, o seguinte, os restaurantes estão fechados, né? A gente não tem ninguém dando comida, assim, chega durante a noite até distribui uma comida, mas durante o dia essas pessoas não vão estar, né, distribuindo alimentação. Então, eu queria te fazer uma proposta da gente rearrumar as coisas do CAPS. A gente, por exemplo, ao invés de ter janta no CAPS, a gente só deixa janta para quem está no acolhimento noturno, e a gente pega essas quentinhas e vamos sair nós, né, gente, os usuários, junto com a equipe, para a gente distribuir quentinha, né, para quem não tem conseguido chegar no CAPS. E eu, assim, sinceramente, eu achei aquilo uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi, assim, na saúde mental, que era alguém, literalmente, o tal partilhar o pão. Se tem alguma coisa aí de partilhar o pão, é isso, é o seu Anailton chamando para ir assistir os seus pares na rua. E assim a gente começou aí, né, com esses usuários, e assim, que foi, eu acho que para mim, muita surpresa e muito grato, que é um caminho que eu acho que o Miriam Makeba não volta mais atrás, né? Os usuários inauguraram uma coisa que eu acho que não é possível a gente voltar mais atrás, que é quando eles começaram a ir, né, como protagonista desse cuidado com os pares deles, eles começaram a entrar em buracos dentro de ramos, dentro de olaria, que a gente não conhecia, né? Que era o que eles chamam que é de caverna, né? Falar, vamos ali na caverna do Batman ali, né? Aí era um certo pedaço embaixo da estação de trem, né? Um certo buraco. E aí começaram a descobrir, né? Enfim, eles já conheciam, mas nos apresentar pessoas que a gente também não tinha acessado, né? E, em paralelo, né, essa ação dos usuários, enfim, a equipe se sentiu também, né, aí mais convocada a estar junto com essa galera que está na Avenida Brasil, dentro da favela, né, Nova Holanda, tem uma rua lá que é uma cena de uso grande, chamada Flávia Farnese, que trouxe uma experiência também para a gente, assim, muito bacana, que foi, à medida que a gente chegou nessa cena de uso, essa que teve um usuário que morreu, né, lá em Vassouras, a gente começou a ter situações de muita febre, né, pessoas lá febril, se cuidando, né, de alguma forma, mas que, assim, gente, eu acho que para a gente ficar pasmo, né? Teve um desses usuários que chegou ir até esse lugar com a gente, que ele não sabia o que era álcool gel. Eu lembro que eu fui entregar o primeiro frasco para ele, né? Eu falei, olha, isso aqui vai ficar para a gente, né, para limpar aqui um pouco as mãos, para se higienizar, e esse usuário começou a esfregar na cabeça achando que era shampoo, entendeu? Eu falei, cara, é uma outra relação. Eu falei, nossa, assim, a gente que vive brigando, né, por insumo na prefeitura do Rio, briga-se por insumo, que o único insumo que essa gente, né, entende que importa é só preservativo, né? As pessoas não entendem que sabonete que é importante, né? Enfim, mas esse rapaz começou a esfregar, né, o álcool gel na cabeça. Eu falei, cara, assim, pelo amor de Deus, você vai se queimar, vai dar um problema aí, né? Mas, enfim, ao chegar nessa cena de uso, eu acho que foi também meio importante ali o quanto que esse rapaz, que num tempo um pouco anterior estava esfregando o shampoo, esfregando álcool, né, no cabelo, ele começa a dar informação para outros usuários de como que se lava as mãos, que tem que fazer, né, um movimento X, né, embaixo das unhas,
E aí, assim, era ele dizendo para os pares, com muito mais credibilidade do que o restante da equipe. Enfim, e dando noções né, para os companheiros, enfim, de como se cuidar. E eu acho que, enfim, claro que tinha uma coisa ali da gente precisar se paramentar para ir para a rua, né, para as cenas de uso, com máscaras, né, máscara, face shield, isso tudo, enfim. E aí eu acho que, assim, eu nem falei isso com Paula Cerqueira ainda, mas assim, teve um efeito que eu acho que não foi só para os usuários da cena de uso. Foi curioso que dentro da Nova Holanda, à medida que a equipe do CAPS chega paramentada, né, com máscara, face shield, com jaleco, enfim, com luva, essa coisa toda, a comunidade começa a se assustar, entende? E começa a se assustar e começou a perguntar mais, sabe? Algumas pessoas de pararem a equipe e dizer, é verdade, esse troço é assim mesmo, porque dentro lá da igreja, né, o pastor, figura, né, de autoridade máxima, estava desqualificando o coronavírus, né? E eles começam a perguntar, né? Mas isso é sério assim mesmo? Porque vocês que estão desse jeito, então a coisa é muito séria, né? E isso começou a virar um canal de comunicação ali com a comunidade, né, a ponto de um morador chamar a parte dessa equipe, né, de redutores de danos do CAPS e combinar da equipe ter um horário dentro da rádio, eu vou chamar de sacolão, tá, gente? As pessoas chamam de hortifruti, eu gosto do sacolão porque, né, é mais coisa mais da comunidade, é mais popular, mas tem, né, lá dentro da Nova Holanda esse sacolão com um cara com microfone e tal, e na hora que o CAPS chega, ele para de fazer a propaganda dos legumes lá, que é a hora da saúde, a hora do CAPS poder falar sobre o coronavírus, tal, o que eu achei assim, também magnífico, né? Outro exemplo também foi com o pessoal, né, dá para falar livremente aqui, né, assim, do tráfico, que chega num certo momento, aborda a equipe e fala, opa, vocês precisam deixar aqui para a gente também esse negócio aí do álcool e do sabonete líquido, deixa aqui um pouco para a gente também. Então, foi se construindo uma relação assim, um pouco bastante interessante aí com o território. Então, por que eu estou contando isso? Porque eu acho que a prática de redução de danos nesse momento no Maqueba, e eu prefiro chamar, inclusive, de educação popular em saúde, porque eu acho que envolve... não é a gente, sei lá, aqui no Rio, pelo menos na cidade do Rio, a gente às vezes confunde muito a redução de danos com entrega, né, de insumos. E eu acho que a prática, né, que está se passando um pouco no Maqueba tem revelado para a gente que é outra coisa, né? Na verdade, ajudar as pessoas num protagonismo e produzir autonomia, né, com os seus conhecimentos, com os próprios conhecimentos. Assim, o Rafael foi necessário pegar esse álcool para passar na cabeça para ele entender outra coisa, que existe sabonete líquido e que ele precisa cobrar que no CAPS tenha sabonete líquido e precisa cobrar que sua comunidade onde vive que tenha esses meios, né, para preservar a própria vida, né? Então, a maior riqueza, né, o maior insumo, por exemplo, que a gente tem nesse momento, né, para reduzir danos ali, comida, né, o principal para as pessoas, né, a pandemia, né, acentuou que as pessoas a fome, né, a fome é muito grave, eu acho que evidenciou, porque enquanto estava, né, pequenos restaurantes, comerciantes locais vão dando comida, a gente acaba esquecendo que tem fome no país, né, e tem fome na cidade do Rio de Janeiro, melhor dizendo.
Aí, quando surge uma pandemia que fecha um pouco ali o pequeno comerciante, a fome aparece com toda a força. Então, assim, comida é essencial, um insumo importantíssimo aí de redução de danos. E aí vem, né, a questão do sabonete, do álcool, enfim, e a água também, água potável, assim, as pessoas não têm água potável, Paula, uma cena de uso, aí a gente se depara, como que essas pessoas bebem água? Cadê política sanitária, né, para essas pessoas na cena de uso? Que grau de saúde que quer que essas pessoas gozem se elas não têm acesso à água potável, entende? Então, são coisas que a gente tem estado, e aí forçado um pouco mesmo, junto com ONGs dentro da Maré. Eu acho que é importante ressaltar muito a importância da ONG na Redes da Maré. Eu acho que agora, no alemão, a gente vem falando, né, mais junto com outras ONGs e o programa PET também, né? A gente vem tensionando um pouco aí dentro dos territórios, né, o que tem tanto faltado, né, e que a pandemia realçou agora para a gente. E aí tem um outro trabalho também que eu acho que... Rodrigo. Oi. Só para a gente poder, se você conseguir resumir aí o que você vai falar, para a gente poder passar. Tá Vou bom. resumir, 2 minutos. Tem um outro trabalho que eu acho que também ele é algo da redução de danos aí, que foi também o seguinte, a gente redescobrir, na verdade, uma população do nosso território à noite, né, do CAPS poder sair dessa ideia que a gente tem de ficar cuidando à noite de quem está dentro do CAPS, nos seus leitos, nos tais leitos de acolhimento, e a gente ir para o território. E aí a gente começou a encontrar a população trans, sabe? Que essa, então, na região também da Maré, uma população muito sem acesso nenhum à saúde, sabe? Que antes de falar do sabonete, por exemplo, antes de falar do álcool gel, são pessoas que a gente precisou conversar também de conseguir cesta básica, que a gente precisou ajudar para falar com a Defensoria Pública para conseguir o nome social, porque não tinha acesso a nenhuma política, entendeu? E chegar junto a essa população, só um instantinho que minha bateria está acabando aqui, chegar junto a essa população, enfim, muito com a intenção de fomentar para essas pessoas acessarem políticas públicas e não só o CAPS, sabe? Não é acessar um serviço, é acessar a política pública. E aí eu acho que o serviço noturno, né, do CAPS é uma outra forma, queria dizer, enfim, que a gente tem encontrado de avançar, né, com práticas ali de redução de danos, né, e a redução de danos maior que a gente pode dizer agora são as pessoas conseguirem acessar políticas, sinceramente, mais do que insumos, são as pessoas acessarem políticas aí vitais para a sobrevivência, entendeu? Desculpa aí que eu tive que fazer meio corrido, né? Mas eu acho que abre aí, né, para outras pessoas falarem, enfim, e aí a gente vai complementando também. Tá bem, Rodrigo, obrigado. Os comentários aqui no bate-papo foram excelentes, todo mundo gostando muito de te ouvir, também de ter ouvido a Arlete. Acho que você tocou pontos importantíssimos e trouxe aí para a gente na educação popular em saúde. Mais do que redução de danos, educação popular em saúde. A gente está inscrito algumas pessoas e temos o Rafael Calazans, do CAPS AD de São João Meriti. Esse cara é maravilhoso, gente. Dá licença, por favor, vou fazer uma intervenção. Estou apaixonada por você, Rafael. Você hoje, a minha manhã, você realmente é um cara que produz vida. Você é um espetáculo. Né, cara? Muito obrigado, viu? Você, assim, Maqueba vai ficar no seu pé, você pode acreditar. Boa noite. Que mundo pequeno, né? Encontrar a galera novamente
né, no outro espaço. Assim, primeiro, boa noite, quero agradecer o convite, né? Estou chegando pela primeira vez assim, nesse grupo de discussão, na Frente Tamira. Enfim, acompanhei de longe no Congresso de CAPES do ano passado. Sou assistente social, estou há um pouco mais de um mês na direção do CAPS-AD aqui em São João de Meriti. E aí, assim, é importante ouvir a fala dos colegas, né? Porque nos inspira, que a gente em São João está no momento assim de construção de um CAPS-AD, de construção de uma proposta de serviço, né, voltado para os usuários de álcool e drogas, assim, com um desafio que é, sim, enorme, que é ter um CAPS-AD, sabe, numa cidade que é uma das cidades com a densidade demográfica, uma das maiores da América Latina, que começa a pensar nisso há mais ou menos assim 4 a 5 anos, né? É um CAPS muito novo no sentido assim, o CAPS existe há pouco mais de 10 anos, assim, mas há pouco mais de 4 ou 3 anos é que vem tendo um amadurecimento na equipe, a formação de uma equipe mais técnica, né? É importante dizer que São João, a forma de admissão de profissionais, ela se dá por meio de nomeação, né? Então, há muitos cargos que são cargos por indicação política de vereadores da cidade, e a gente, atualmente, com a atual gestão da prefeitura e da coordenação, a gente tem conseguido ter a possibilidade de escolher com quem a gente quer trabalhar, né? E esse escolher o que a gente quer trabalhar significa escolher pessoas que são formadas e que têm como bandeira de luta, sabe, a luta antimanicomial, o desejo de trabalhar na saúde mental e de que adote a estratégia de redução de danos como linha de cuidado principal, né? Então, assim, é um CAPES que tem uma orientação de trabalho muito nova nesse sentido, que a gente está na Baixada Fluminense, um dos municípios mais pobres e mais violentos da Baixada, e que, portanto, a gente inaugurou há pouco mais de 3 semanas o CAPS-AD, assim, num espaço digno, que antes a gente funcionava num prédio que era condições assim absolutamente assim inóspitas, né? É impossível de você fazer um trabalho com dignidade para os usuários, né? Porque não tinha nem banheiro, né? Então, assim, é bom ouvi-los, assim, justamente por isso, assim, né? Como a gente tem amigos, tem colegas, assim, que estão anos à nossa frente na estruturação do serviço, né? Mas que a gente também chega para agregar. São João de Meriti, a gente já esperava que fosse, né, uma das cidades mais atingidas, né, que a repercussão do Covid fosse de uma forma perversa, né? Assim, é uma das cidades mais vulneráveis do Brasil, né? E, portanto, com políticas sociais assim muito fragilizadas, assim, não existe um trabalho assim de rede intersetorial consistente, né? São coisas que vêm acontecendo de uma forma muito pouca, assim, muito pequena, né? Com espaços assim, a gente conseguiu reunir a rede toda ano passado, assim, em 3 reuniões para discutir alguns casos, né? Então, assim, a gente vem num processo assim de amadurecimento, de construção de serviço, né? E aí, de cara, qual é a grande questão que nos aparece? Olha, em São João, segundo a SAMU, as pessoas estão dando entrada no serviço de emergência, né, não por surto psicótico, não por falta de medicação. Porque a gente primeiro assim, cara, a galera tem que ficar em casa, a gente tem que fazer os decanoados, a gente tem que fazer a medicação chegar muito ainda numa ideia, né, de medicalização dos sintomas, né? E o que ocorre? A SAMU diz, olha, 40% das chegadas do serviço de emergência são por hipoglicemia, ou seja, as pessoas estão dando entrada na emergência por fome, né? As pessoas estão 4, 5 dias sem comer e estão dando entrada na emergência. Então, assim, não é problema, né, de medicação, não é falta, sim, do contato, da escuta do técnico, né? São problemas da crise sociais que, numa pandemia, elas são acentuadas. Mais do que nunca, o rei está nu nas políticas públicas, né? Se a gente tinha dificuldade de fazer trabalhos integrados, agora muito mais, né? Porque a gente convive com a dificuldade de ter EPI para os trabalhadores, né? A gente convive com a dificuldade de ter EPI para fornecer para os nossos usuários, né? E a gente convive com o processo que a equipe se esvaziou, no sentido que muitas pessoas de grupo de risco ficaram afastadas do trabalho também, né? Então, a gente começou a trabalhar nessa linha. A gente, olha,
tem gente passando fome, nós temos que pensar assim nessa proposta. Foi muito legal ouvir a Leti dizer que isto é redução de danos, né? A gente não tem como analisar a fome, né? Fome se sente, e a fome mata, né? A miséria mata. Então, o CAPES ele teve que, sabe, encarar isso de frente, né? E a gente começou a se articular, né? Eu também faço parte do gabinete de crise do Complexo Alemão. A gente conseguiu doações de EPIs para os funcionários e de cestas básicas, né? E aí, e sabonete e água. Então, assim, quais eram essas ações? Todo paciente que fosse acolhido pelo CAPES, assim, levaria sabão e água para casa, e nos casos de maior vulnerabilidade, a gente garantiria, né, a alimentação, a cesta básica, né? Só que isso veio a ruir com o tempo, já que nós perdemos para a narrativa bolsonarista, né? O isolamento social nunca funcionou na Baixada Fluminense e nos municípios assim, né, distantes da capital, né? Primeiro que é uma cidade dormitório, né? Então quer dizer que as pessoas assim trabalham no Rio de Janeiro e vêm aqui para dormir. Como não vão trabalhar, elas vão para a rua, né? E segundo que São João tudo é casa, né? Não existe espaço comercial, não existe espaço da igreja, tudo é comércio, casa, igreja, um grande conglomerado, assim. A impressão que se dá em São João é que você está dentro de uma grande favela, sabe? De um planeta favela, assim, porque é tudo muito junto, tudo muito aglomerado. E, na verdade, são as aglomerações que garantem a sobrevivência dessas pessoas, né? Porque a gente lidou assim com uma certa contradição. Não tem como pedir para que eles fiquem se afastados, se é justamente a reunião das pessoas, que é justamente o compartilhamento de cuidados, que é o compartilhamento de pratos de comida, é que vai garantir a sobrevivência. E a opção que essas pessoas têm que tomar não é fique em casa ou não, né? É coma ou morra, né? E isso vem, assim, para os nossos usuários de álcool e drogas, psicóticos, assim, aí começa a ter as crises, ter, né, os apontamentos, assim, principalmente o público jovem, que tem sido bem novo, assim, como tem chegado casos de jovens adolescentes, assim, mega psicóticos, assim, que, né, estão dando entrada nas emergências psiquiátricas e precisam do CAPS para acessar os cuidados, né? Então, eu acho que, né, para poder falar muito rápido também, porque eu também estou com o horário apertado, né, a gente teve que lidar assim, com uma questão que o território, que uma cidade trouxe, né? Não é um território, sabe, de 2 ou 3 bairros, de uma favela, como é no Rio, que é regionalizada. É uma cidade inteira, né? Uma cidade inteira que funciona em função da capital, que funciona em função da formação de milícias, né, de grupo de extermínios, né, e que, portanto, o CAPES ele não pode pensar numa linha de cuidado da saúde que não seja, que não passe, que não seja atravessada por esses determinantes sociais, né? Então, assim, a gente teve que responder a essa pergunta que os usuários nos colocavam. Olha, se eu parar para ficar em casa e usar máscara, eu vou morrer, eu vou passar fome, né? Na verdade, se aglomerar, se juntar, se reunir, se coletivizar, é a minha forma de resistir, de sobreviver, de garantir um prato de comida, né? De que forma o Serviço de Saúde Mental responde a isso, né? A gente traz para os atendimentos, a gente conversa sobre isso, mas, sobretudo, né, dialogando com o território. A gente não tem agente redutor de danos, a gente não tem, né, um consultório na rua fortalecido, né? A gente está no processo de construção de vínculos, né, de entendimento do que é uma atenção psicossocial, né? Só que eu acho que a pandemia ela trouxe também um terreno fértil para isso, né? Para a gente perceber que é preciso integrações, que é preciso pensar em serviços assim que sejam para fora, né? Que sejam comunitários, né? Que sejam pensados numa lógica orgânica com o lugar, né? E de não ser só um serviço que está ali para receber, que está ali para ser acessado, mas é um serviço que é para acessar, né? Então, essas são as nossas questões que a gente vem se formando dentro desse substrato, né? E é muito legal e importante ouvir experiências que estão, serviços muito mais estruturados, assim, que enfrentam dificuldades, mas que nos indicam, se não um caminho, a direção, né? Que eu acho que é essa, né? Fazer redução de danos é estar presente como, né, um dos atores, né, não só como ordenador da rede, mas como
rede de serviço que é organizado pela comunidade, né? E é duro, né, você ouvir que você não pode sair de casa, senão você vai morrer, né? E é mais duro ainda responder a isso de uma forma responsável e ética, que não só o mandamento clínico, o mandamento médico, o mandamento da prevenção, né? Fome e prevenção à saúde não podem caminhar separados um do outro, né? A gente tem uma narrativa que diz que economia e saúde são desassociados, né? Que é o que determina, que está nas falas das pessoas, né? Só que a gente tem que tomar e olhar com cuidado sobre isso, né? Enfim, em Minas Gerais é um pouco disso, né? Eu também estou com o horário apertado, mas eu quero agradecer e mandar um abraço para os meus amigos do CAPS AD Miriam Makeba, né? Que tem todo o meu afeto e que precisamos nos conhecer e conversar. Valeu, gente. Rafael, as pessoas estão mandando palmas para você, dizendo excelente, concordo com o Rodrigo, foi um prazer te ouvir. A Cristina Ventura escreveu para você, mas também para o Rafael, para o Rodrigo, para a Arlete, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, coragem e determinação dos psicossociais. Maravilhoso. Maria Alice sugeriu que a gente fizesse um segundo tempo para o tema da redução de danos e educação popular. Diz que está adorando ouvir os relatos e entende que a vida pulsa nas ruas. A possibilidade de trocar ideias só irão nos ajudar. Aprender com as ruas. Priscila também comentou, né, sobre a questão de se não morrer de Covid-19 vai morrer de fome, bem grave. Júnia também gostou muito dos pontos levantados. Enfim, a gente tem muita coisa, a gente já tem pessoas inscritas. São 6h34, a gente começou essa roda de conversa com 10 minutos de atraso. Eu não sei se a gente abre para as pessoas falarem um pouco. Leandro, acho que a gente pode combinar de ir até 6h45, né? A gente começou um pouco tarde, as falas são muito estimulantes, né? E estão suscitando muito debate. Estão aí colocadas de... Esse tema não se esgotou, né? Ao contrário, ele foi, na verdade, levantado aqui. Vamos seguir, então, com as pessoas inscritas, garantir a palavra, né? Até 18h45. Vamos lá. A primeira pessoa que se inscreveu foi a Suelen Oliveira. Não localizo o nome da Suelen aqui. A Andressa Siqueira. Na verdade, é mais uma pergunta, porque, assim, pelo que até o próprio Rodrigo colocou, o Rafael um pouco, mas também as outras pessoas dos CAPS AD, eles tiveram, na verdade, que se lançar, pelo que eu entendi, mais à rua do que antes, né? Sendo que, assim, no presente momento, a gente está, no geral, tendo exatamente o movimento oposto, né? De não estar tanto na rua, mas que para fazer o cuidado com essa população mais vulnerável, para o CAPS alcançar essa população que estava mais precisando de cuidados, foi necessário se colocar mais à rua. E eu queria saber, assim, como é que foi isso para a equipe, porque, por exemplo, na minha equipe, fica muito difícil essa questão de estar na rua nesse momento, e como é que foi, apesar do que eu entendi que teve toda uma discussão sobre biossegurança, que EPIs usar, e se eles também tiveram questões em conseguir os EPIs para ir para as ruas. Ok, Andressa. A gente passa a palavra para a Tayana, que também está inscrita. Se alguém mais quiser falar, a maioria das pessoas escreveram aqui que concordam com a proposta da Maria Alice de uma segunda rodada sobre o tema, né, que essa roda está levantando questões fundamentais da atenção psicossocial. Então, Tayana está com a palavra. Oi, gente, boa noite. Eu sou Tayana, sou coordenadora do CAPS AD Miriam Makeba. E eu só queria acrescentar aí um pouco da fala do Rodrigo, que falou lindamente sobre o trabalho que a gente está fazendo lá no Makeba, e eu acho que responde um pouco a pergunta da Andressa, assim. Porque no início, né, da pandemia, a equipe ficou muito mexida de ir para a rua, né, assim, mas também muito mexida de ver o que estava acontecendo com a população que está em situação de rua, e não só com a população que está em situação de rua, porque quando a gente começou a ocupar mais as ruas, moradores do entorno do CAPS também foram até os profissionais, né, pedindo, será que vocês não podem me dar essa quentinha? Será que eu não posso me inscrever? Então, assim,
criou-se uma relação outra com o CAPS, né? Assim, E eu lembro de uma vez que a gente estava discutindo isso entre a equipe e uma das pessoas falou: só vai dar para saber indo no território, né? Assim, para como é que a gente vai estar com segurança e tudo, só vai dar para saber indo. E foi assim que a gente descobriu, junto com os usuários, o jeito de estar no território, com todos os EPIs necessários, né? O Rodrigo foi uma das pessoas que conseguiu muito equipamento através de muito esforço dele e de muito desejo para estar num trabalho no território, né? Assim, realmente a gente se sentiu muito convocado, né? A estar por isso, por estar vendo o que estava acontecendo e não querer estar dentro do CAPS no momento de uma pandemia, né? Assim, enfim, e queria dizer também sobre o serviço noturno que o Rodrigo falou aí muito rapidamente, que foi uma frente de trabalho que a gente começou no meio da pandemia, que está sendo de muito aprendizado para a equipe, né? Assim, porque a primeira coisa que apareceu para as mulheres trans, né, que a gente se aproximou lá no bairro de Bom Sucesso, foi solicitação de cesta básica. E a partir da solicitação de cesta básica apareceu outras demandas, né, como identidade, como quero que as pessoas conheçam a casa delas, enfim, e isso é algo que para a saúde mental ainda é muito novo, né? Escutar que a pessoa precisa, ao invés de não precisa de remédio, mas precisa de cesta básica, né? Assim, precisa de comida. Então, enfim, é só um relato mesmo. E Rafael, queria falar uma coisa, que hoje de tarde eu estava numa reunião com o Rodrigo e a Paula Cerqueira, e eles falaram muito bem de você e queria muito que você conhecesse o Maqueba, que você fosse lá e conhecesse a gente, conhecesse a equipe e os nossos usuários também, assim. Enfim, obrigada pela discussão, está sendo ótimo ouvir vocês, gente. Valeu. E respondendo um pouco, eu vou até fazer uma brincadeira aqui. Teve um convencimento também com a equipe, sabe, de poder, com parte da equipe, né, de se aventurar um pouco mais, que a gente ficou com a ideia de que um dia, né, passado isso, a gente vai poder tomar cerveja, entendeu? Então, isso ajuda também a chamar as pessoas, sabe, da gente pensar no chopp, no vinho, enfim, isso ajuda, a convocação desse jeito ajuda. Excelente, excelente. Tinha proposta de algum redutor de danos aqui presente também falar. Algum redutor quer se pronunciar, dar um pouco da sua experiência? A gente ainda tem aí 4 minutos do tempo proposto. Boa noite. Boa noite, Devaldo. Obrigado pela provocação. Funciona assim. Redutor de danos, a essência é nesse tom mesmo. Eu sou agente redutor de danos, estou atuando no território da Rocinha. A proposta de grupos de redução de danos nasceu quando, ou melhor, não há um CAPS-AD, né, na 2.1. O CAPS-AD que tem na 2.1 é nível estadual, mas estava muito precarizado na época. Isso lá para 2014. Então, a CAP 2.1, através da Carmen Lúcia, que está afastada do trabalho, se acidentou, e a Joana Thyssen, psiquiatra. Eu e a Joana já atuávamos lá no CMS Albert Sabin. Ela tocava o grupo de terapia comunitária e surgiu a proposta de criar um grupo de redução de danos, já que no grupo de terapia comunitária pintava muito casos, né, de AD. Aí foi criado esse espaço. Depois viemos para a Clínica da Família Maria do Socorro, depois
Clínica da família Rinaldo Delamare e num CAPS Maria do Socorro também. CAPS 3, Maria do Socorro da Rosinha. Maria do Socorro dos Santos. Bom, vocês já perceberam que nós não tinha como suportar um consultório na rua, devido à nossa geografia, né? Altamente é um morro, e muito em declive. Então, a melhor proposta foi a criação mesmo desses grupos. Ele continua funcionando. Paramos porque não está sendo possibilitado, né, os encontros presencial. E agora, nesse período agora, eu tenho trabalhado mais em função do telefone. Hoje mesmo eu já fiz 6 ligações, né, buscando saber como é que estão suportando tal. Alguns estão no uso, né, mais frenético, outros estão se queixando porque querem estar em algum espaço e estão sentindo a falta desse encontro, né, porque é o espaço deles. Os grupos foram criados em função deles, para eles terem um espaço de fala, né? Basicamente é esse o trabalho aqui desenvolvido na Rocinha. Mas também atuei e continuo tendo assim, reunião com o pessoal do Projad, através da Caroline, no Centro de Convivência, né? Lá rola também um grupo todas as segundas-feiras, que está suspenso também, e tem um RD, Conexão RD. E aí nós estamos fazendo alguma coisa, né, através de reuniões online, e o pessoal que o CAPS está sobrecarregado, né? Nós só temos um psicólogo no CAPS Maria do Socorro, que é o Tiago. Ele estava indo há pouco. Então, está extremamente, diria até que meio desumano, né? A Joana fez o contato comigo, a Joana está lá no Azerbaijão. Eu gosto de trabalhar só com louco. A Joana consegue me ganhar na minha loucura. E olha que eu não sou pouca coisa, não. Aí ela falou, vamos criar uma terapia comunitária online? Aí eu falei assim, bora, estou contigo. E aí, hoje nós iniciamos, né? Tivemos 6 participantes, comigo e com a Joana, 8 pessoas. Mas a proposta para a semana que vem já vai dobrar, né, esse número, porque aí o pessoal já tem uma referência, né? Não, vamos lá, vamos dar prosseguimento no acompanhamento. É isso, pessoal. O Tiago que me convidou, eu estava a fazer um serviço aqui para a vizinha do lado, eu falei assim, cara, vou dar uma passada lá e tal. Estou muito feliz de estar vendo vocês, são uma galera que eu tenho muita identificação. O Leandro, um bom tempo que eu não vejo o Leandro, né? Então é isso, só passei para dar um alô mesmo. Pois é, Devaldo, muito tempo que a gente não se vê. Saudade, bom te ver aqui, vem outras vezes. Virei. É isso aí, o Thiago escreveu aqui para você, Devaldo, verdade, companheiro, estou quase solicitando uma transferência para trabalhar com a Joana. Seria bom. E olha só, você disse que se sentiu provocado pelo meu convite para falar e você acha que fez-nos uma provocação, né? A questão do atendimento à distância na redução de danos. Acho que fica aí um tema também para a gente continuar nesse debate, como todas as rodas de conversa, os debates estão se abrindo. A gente nunca esgota o tema. Infelizmente, o nosso tempo aí já está... São 6h48, a gente encaminha para o final. Podemos encerrar então, Leandro? Sim. Eu acho que foi excelente, foi uma roda de conversa excelente.
e realmente muito aberta a várias possibilidades. Eu acho que está acolhida a sugestão da gente retomar esse tema e já podemos retomar, de fato, o AD e o RD do CAPS para fora, né? Seria do CAPS AD para fora, já ir direto para a rua, digamos, né? Direto pensando na ação na rua do CAPS, o CAPS com a rua com o CAPS, né? Como sendo a forma de função e de ação da redução de danos. A pandemia, na verdade, acelerou, digamos, um certo movimento, que é um movimento necessário do CAPS-AD, né? Porque não é só a questão de cena de uso, é na rua mesmo, rua onde as pessoas vivem, rua onde as pessoas têm a sua aventura do viver, né? Então, nós temos que terminar, o nosso horário é de 17 às 18h30, de vez em quando a gente passa um pouquinho, não tem problema. E aí, Leandro, você faz o encerramento, mas é só uma convocação para na semana que vem, 17 horas. Queria agradecer a todas as pessoas que participaram. A gente teve mais de 60 pessoas, né, na roda de conversa de hoje. Foi excelente. Um abraço a todos. Eu devolvo a palavra ao nosso coordenador aqui, Leandro. Obrigado, Pedro. Foi isso mesmo. Mais de 60 pessoas participando e pessoas que já estão dizendo que querem falar na próxima. Então, semana que vem, 5 horas da tarde, estaremos aqui. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal. Prazer. Boa noite. Boa noite, obrigado. Muito obrigado. Boa noite.